A névoa densa do amanhecer cobria Silver Canyon como um sudário quando Zorro e Tonto chegaram à estação de trem abandonada. O lugar estava em silêncio mortal, a plataforma de madeira apodrecida rangendo sob o peso do tempo, janelas quebradas da pequena estação refletindo o céu cinzento, e trilhos enferrujados desaparecendo na névoa espessa que preenchia o desfiladeiro. Esta linha ferroviária havia sido fechada 5 anos atrás após uma série de acidentes misteriosos, mas recentemente, moradores das cidades vizinhas reportavam avistamentos perturbadores. Um trem fantasma que surgia da névoa à meia-noite, apitando melancolicamente enquanto atravessava o cânion sem parar. Testemunhas juravam ver luzes fantasmagóricas nas janelas dos vagões e ouvir gritos espectrais ecoando pelas paredes rochosas. A superstição havia se espalhado rapidamente, e agora ninguém ousava se aproximar de Silver Canyon após o anoitecer. Mas a verdadeira razão do pedido de ajuda ao Zorro não era o medo sobrenatural. 3 investigadores enviados pela companhia ferroviária para examinar a linha haviam desaparecido sem deixar rastro nas últimas 2 semanas. Enquanto Silver e o cavalo malhado esperavam pacientemente amarrados ao antigo poste de água da estação, o Zorro e Tonto examinaram cuidadosamente os trilhos. Apesar dos 5 anos de abandono, Tonto descobriu algo impossível: manchas frescas de óleo de locomotiva nas travessas de madeira, marcas recentes de rodas de trem nos trilhos enferrujados, e mais perturbador ainda, pegadas humanas, muitas delas, levando para dentro do túnel escuro que cortava através da montanha. Os índios da região haviam contado a Tonto sobre uma antiga lenda. Diziam que Silver Canyon era amaldiçoado desde que os trilhos foram colocados através de um antigo cemitério sagrado, e que os espíritos dos mortos moviam um trem espectral para vingar a profanação. Mas Tonto, homem de sabedoria e experiência, sabia distinguir superstição de realidade. Essas marcas eram muito reais, muito recentes. Alguém estava operando um trem verdadeiro através dessa linha supostamente abandonada, usando a névoa perpétua do cânion e as histórias de fantasmas como cobertura perfeita para atividades criminosas. Com lanternas acesas projetando círculos fracos de luz amarelada na escuridão absoluta, os 2 heróis adentraram o túnel da morte, assim chamado porque 3 trabalhadores haviam morrido em seu colapso parcial que contribuiu para o fechamento da linha. O túnel se estendia por quase 1 quilômetro através da montanha sólida, suas paredes de rocha úmidas e frias, o ar pesado e difícil de respirar. Os trilhos continuavam retos através da escuridão, e ao caminhar sobre as travessas, o Zorro notou que muitas haviam sido substituídas recentemente. A madeira era nova, não apodrecida como deveria estar após 5 anos de abandono. A cada 50 metros, encontravam evidências de manutenção. Vigas de suporte reforçadas, seções de trilho soldadas, até mesmo lâmpadas a óleo penduradas em ganchos nas paredes, embora apagadas agora. Alguém havia investido tempo e recursos consideráveis mantendo este túnel operacional secretamente. Após 20 minutos de caminhada tensa através da escuridão opressiva, viram luz à frente, a saída do outro lado da montanha. Mas também ouviram algo que os fez parar imediatamente. O som distante mas inconfundível de uma locomotiva a vapor em operação. Do outro lado do túnel, Silver Canyon se abria em um vale escondido que não era visível de nenhuma estrada ou trilha conhecida, completamente isolado pelas montanhas circundantes exceto pela passagem do túnel. E ali, operando em plena luz do dia mas invisível ao mundo exterior, estava um pátio ferroviário completo e ativo. Uma locomotiva Baldwin a vapor, pintada completamente de preto sem marcações identificadoras, estava sendo carregada com caixotes de madeira por uma dúzia de homens armados. 3 vagões de carga já estavam acoplados, e um quarto estava sendo preparado. De um celeiro grande convertido em depósito, mais homens transportavam caixas usando carrinhos de mão. O Zorro e Tonto se esconderam atrás de rochas na boca do túnel, observando a operação com olhos experientes. Era claramente uma operação de contrabando em grande escala, provavelmente armas sendo transportadas ilegalmente através da fronteira com o México, usando a linha abandonada como rota secreta perfeita. As histórias de trem fantasma mantinham curiosos afastados, e a névoa perpétua do cânion fornecia cobertura adicional para as operações noturnas. Era um esquema engenhoso e altamente lucrativo. Do escritório improvisado instalado em um vagão de passageiros luxuoso estacionado em um desvio, emergiu o homem claramente no comando de toda a operação. Silas Blackstone era uma figura imponente,
quase 2 metros de altura, vestindo um terno caro completamente inadequado para trabalho ferroviário, cartola preta polida, e fumando um charuto cubano grosso. Ele havia sido um barão das ferrovias legítimo uma década atrás, até que investigações federais revelaram que ele estava sistematicamente roubando carga, subornando inspetores e eliminando competidores através de sabotagem. Foragido da justiça com recompensa de $20 mil sobre sua cabeça, Blackstone havia desaparecido completamente 3 anos atrás. Agora o Zorro entendia para onde. Ele havia comprado secretamente esta linha abandonada através de intermediários, mantido-a operacional às escondidas, e estabelecido uma rede de contrabando que movia armas, ouro roubado e outros bens ilegais entre os Estados Unidos e México sem nenhum registro ou taxação. Os investigadores desaparecidos provavelmente haviam descoberto muito e foram silenciados permanentemente. Um guarda fazendo ronda de segurança ao redor do perímetro do acampamento subiu uma pequena elevação rochosa e subitamente encontrou-se face a face com o Zorro e Tonto. Por um segundo congelado no tempo, os 3 homens se encararam em choque mútuo. Então o guarda encheu os pulmões e gritou o alarme com toda a força. Instantaneamente, a operação inteira explodiu em ação. Homens largaram caixotes e agarraram rifles, correndo em direção à posição dos heróis. Blackstone berrou ordens de sua plataforma. A locomotiva apitou estridentemente, um sinal pré-arranjado de perigo. Em segundos, mais de 20 homens armados convergiam para a boca do túnel onde o Zorro e Tonto estavam expostos sem cobertura adequada. Recuar para dentro do túnel significaria ser encurralado em um corredor estreito sem saída. Ficar significava enfrentar bandidos impossíveis em terreno aberto. Mas havia uma terceira opção que o Zorro viu imediatamente. A locomotiva estava com vapor pronto, acoplada aos vagões, e apenas um maquinista estava na cabine. Se pudessem alcançar aquela locomotiva, teriam não apenas transporte para escapar, mas também a evidência física necessária para provar toda a operação criminosa. O Zorro e Tonto explodiram de sua cobertura em corrida total descendo a encosta rochosa em direção à locomotiva estacionada. Balas assobiavam ao redor deles como abelhas furiosas, ricocheteando nas rochas, levantando jatos de poeira aos seus pés. O Zorro corria em padrão de zigue-zague imprevisível enquanto sacava seus revólveres e retornava fogo, não para acertar os atiradores a essa distância, mas para forçá-los a se abaixar e estragar sua mira. Tonto corria com a agilidade de um cervo, saltando sobre obstáculos, deslizando por declives, movendo-se tão rapidamente que se tornava alvo difícil. A distância até a locomotiva era de apenas 100 metros, mas parecia 1 quilômetro sob fogo pesado. Um tiro passou tão perto do ouvido do Zorro que ele sentiu o calor. Outro arrancou um pedaço da bainha de faca de Tonto. Mas continuaram, impulsionados por determinação pura e velocidade desesperada. O maquinista na cabine da locomotiva viu-os vindo e tentou soltar o freio para mover o trem. Mas o Zorro foi mais rápido. Um tiro de prata perfeitamente colocado atingiu a alavanca de freio, travando-a na posição. Segundos depois, ambos os heróis saltaram para a plataforma da locomotiva exatamente quando uma saraivada de balas atingiu onde haviam estado momentos antes. Dentro da cabine apertada da locomotiva, uma luta brutal explodiu. O maquinista, um homem grande e brutamontes com braços como troncos de árvore, atacou o Zorro com uma pá de carvão. O herói mascarado desviou do golpe por centímetros, a pá de metal passando tão perto que arrancou seu chapéu branco. Sem espaço para usar armas de fogo efetivamente, o Zorro dependia de velocidade e técnica de combate corpo a corpo, bloqueando golpes, retornando socos precisos, usando o espaço limitado a seu favor para impedir os golpes largos de seu oponente maior. Enquanto isso, Tonto enfrentava o foguista, um mexicano magro mais rápido que sacou uma faca longa. O índio bloqueou a facada com seu machado, o metal tilintando, depois girou e acertou o homem com o cabo na têmpora, deixando-o inconsciente instantaneamente. O Zorro finalmente conseguiu uma abertura, acertando um soco perfeito no queixo do maquinista que o levantou nos calcanhares antes de desabar como árvore derrubada. Ambos os operadores do trem agora estavam fora de ação. Mas dezenas de bandidos armados corriam em direção à locomotiva, e Blackstone gritava ordens furiosas. Tonto pulou imediatamente para os controles, sua experiência observando maquinistas durante viagens anteriores permitindo-lhe identificar as alavancas principais. O Zorro alimentou mais carvão na fornalha, aumentando a pressão do vapor.
A locomotiva tremeu, apitou, e com um solavanco violento, começou a se mover. A locomotiva ganhou velocidade gradualmente, suas rodas gigantes girando cada vez mais rápido, o pistão de vapor batendo em ritmo acelerado, fumaça preta explodindo da chaminé. Bandidos corriam ao lado tentando desesperadamente pular a bordo, mas o Zorro os repelia com coronhadas de seu revólver e chutes bem colocados. Um homem conseguiu agarrar a grade lateral, mas Tonto soltou o jato de vapor quente de uma válvula que o forçou a soltar. A locomotiva puxava 4 vagões carregados, tornando a aceleração mais lenta do que seria normalmente, mas inexoravelmente ganhava momentum. Blackstone, percebendo que sua operação inteira estava prestes a ser exposta, gritou ordens para seus homens atirarem nos vagões, tentando causar dano suficiente para descarrilhar o trem. Balas atingiam os vagões de madeira, perfurando buracos, despedaçando janelas. Algumas atingiram perigosamente perto da caldeira de vapor. Um acerto direto ali poderia causar explosão catastrófica. Mas Tonto manteve a locomotiva acelerando, e logo estavam movendo-se rápido demais para qualquer um acompanhar a pé. O pátio ferroviário secreto desaparecia atrás deles enquanto o trem entrava novamente no túnel da montanha, a escuridão engolindo-os completamente exceto pela luz vermelha-alaranjada da fornalha aberta. Mal haviam atravessado metade do túnel quando Tonto olhou para trás e viu o que temiam. Blackstone havia conseguido uma segunda locomotiva mantida em reserva e agora os perseguia através da escuridão do túnel com uma dúzia de atiradores a bordo. A segunda locomotiva estava mais leve, sem vagões de carga, permitindo acelerar mais rapidamente. As luzes de ambas as locomotivas criavam sombras dançantes bizarras nas paredes do túnel enquanto corriam através da montanha a velocidades mortais. Balas ricocheteavam nas paredes de pedra, faíscas voando onde atingiam os trilhos de ferro. O espaço confinado do túnel amplificava cada som. O rugido das locomotivas, os tiros, os gritos dos perseguidores, em cacofonia ensurdecedora. O Zorro continuava alimentando a fornalha freneticamente, tentando extrair cada grama de velocidade da máquina sobrecarregada. Tonto mantinha a válvula reguladora totalmente aberta, o medidor de pressão tremendo perigosamente perto da zona vermelha. Estavam em corrida mortal através de um túnel de 1 quilômetro onde não havia para onde desviar, nenhuma saída lateral, nenhum jeito de escapar exceto vencer a perseguição ou morrer tentando. A saída do túnel finalmente apareceu à frente, um círculo de luz crescendo rapidamente. Explodindo para fora do túnel de volta ao lado de Silver Canyon onde haviam começado, o Zorro imediatamente viu o desastre à frente. A ponte de cavalete que cruzava a parte mais profunda do desfiladeiro estava em condição terrível, várias vigas de suporte obviamente podres e quebradas. A locomotiva pesada e seus vagões carregados nunca sobreviveriam à travessia. A estrutura inteira desmoronaria, enviando tudo despencando 200 metros até as rochas no fundo do cânion. Não havia tempo para frear, estavam indo rápido demais, e a locomotiva perseguidora estava apenas 100 metros atrás. Tonto e o Zorro trocaram um olhar que comunicou o entendimento instantâneo. Tinham que pular. Imediatamente. Sem hesitação, ambos saltaram da plataforma lateral da locomotiva em movimento, lançando-se através do ar em arcos desesperados em direção à borda rochosa do desfiladeiro. Atrás deles, a locomotiva roubada rugiu sobre a ponte condenada. As vigas gemeram, rangeram, e começaram a se partir. O primeiro vagão estava quase através quando toda a estrutura central cedeu com estrondo como trovão. A locomotiva, 4 vagões carregados de armas contrabandeadas, e centenas de metros de ponte de madeira despencaram no abismo em uma avalanche espetacular de metal retorcido, madeira despedaçada e caixas explodindo. A locomotiva perseguidora de Blackstone emergiu do túnel exatamente a tempo de ver o desastre se desenrolando. O maquinista aplicou freios de emergência com tanta força que as rodas travaram, deslizando sobre os trilhos em cascata de faíscas, mas o momentum era tremendo. A locomotiva derrapou em direção à borda do desfiladeiro onde a ponte havia estado segundos antes. Blackstone e seus homens gritaram em terror, pulando da locomotiva em movimento desesperado. A máquina de ferro parou a apenas 3 metros da borda do abismo, vapor silvando de válvulas de alívio de emergência, rodas ainda girando impotentemente no ar. No fundo do cânion, a primeira locomotiva e seus vagões haviam se transformado em escombros, uma pilha retorcida de metal fumegante, madeira despedaçada, e centenas de rifles contrabandeados espalhados pelas rochas.
A evidência da operação criminosa de Blackstone agora estava espalhada em uma cena de destruição que seria impossível esconder ou negar. Do outro lado do desfiladeiro, o Zorro e Tonto haviam conseguido aterrissar na borda rochosa, rolando com o impacto mas vivos e relativamente ilesos. Eles se levantaram, observando Blackstone e seus homens encalhados do outro lado do abismo com sua locomotiva inoperante, sem ponte para cruzar, sem rota de fuga. Antes de iniciar sua infiltração do Vale Escondido, o Zorro havia enviado uma mensagem telegráfica urgente para o US Marshal mais próximo, explicando a situação e solicitando que tropas se reunissem na estação abandonada. Agora, 2 horas após o dramático desmoronamento da ponte, uma força de 12 marshals federais e um pelotão de cavalaria de 20 soldados chegaram à cena. O Zorro e Tonto, tendo recuperado Silver e o cavalo malhado do outro lado do canyon, guiaram as autoridades até onde Blackstone e seus homens estavam presos. Sem ponte, sem cavalos, e com apenas a locomotiva inoperante, os criminosos não tinham absolutamente nenhuma rota de fuga. Alguns consideraram tentar escalar para baixo no canyon e subir do outro lado, mas o desfiladeiro tinha 200 metros de profundidade com paredes quase verticais, seria suicídio tentar. Quando viram a força massiva de lei que o cercava do outro lado, toda a resistência evaporou. Um por um, Blackstone e seus 23 homens levantaram as mãos em rendição. O barão ferroviário caído, homem que havia escapado da justiça por 3 anos, finalmente estava capturado. Nos destroços no fundo do canyon, investigadores encontrariam mais do que armas contrabandeadas, também descobririam os corpos dos 3 investigadores desaparecidos, assassinados escondidos em um dos vagões. Blackstone enfrentaria acusações de contrabando, operação ferroviária ilegal, e mais sério ainda, 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Nos dias seguintes, a história completa emergiu. Blackstone havia comprado a linha abandonada de Silver Canyon através de empresas fantasma 3 anos atrás por uma fração de seu valor. Ele então contratou trabalhadores criminosos que faziam as viagens noturnas através do canyon, movendo contrabando entre pontos de coleta isolados de ambos os lados da fronteira. Para manter curiosos afastados, ele plantou e cultivou cuidadosamente as histórias de trem fantasma, ocasionalmente fazendo a locomotiva passar pela seção mais visível do canyon à meia-noite com luzes tremulantes nas janelas e apitos fantasmagóricos, garantindo que fossem vistos por viajantes noturnos que espalhariam as histórias. A névoa perpétua de Silver Canyon, causada pela umidade do rio no fundo do desfiladeiro se encontrando com o ar mais frio da altitude, fornecia cobertura natural perfeita. As histórias de cemitério sagrado profanado eram completamente fabricadas. Blackstone as havia inventado e espalhado através de plantas entre tribos locais. Foi um esquema brilhantemente planejado que poderia ter continuado indefinidamente se não tivesse cometido o erro de eliminar os investigadores da ferrovia, o que finalmente atraiu a atenção do Zorro. Os moradores de cidades próximas, que haviam vivido em medo supersticioso por meses, sentiram imenso alívio ao aprender que não havia fantasmas, apenas criminosos comuns usando truques e psicologia. Com a névoa matinal de Silver Canyon finalmente se dissipando sob o sol crescente, revelando a beleza natural impressionante do desfiladeiro que havia sido escondida por superstição e medo, o Zorro e Tonto prepararam-se para partir. Blackstone e sua gangue estavam sendo transportados sob guarda pesada para enfrentar julgamento federal. A linha ferroviária seria oficialmente fechada e os trilhos removidos. O canyon voltaria a ser território selvagem como a natureza pretendia. Os investigadores assassinados receberiam enterro adequado, e suas famílias receberiam compensação da fortuna confiscada de Blackstone. O US Marshal ofereceu aos 2 heróis a recompensa completa de $20 mil pela captura de Blackstone, mas como sempre, foi educadamente recusado com a sugestão de distribuir o dinheiro entre famílias de vítimas. Moradores das cidades próximas, que haviam vivido aterrorizados por meses por um trem fantasma que nunca existiu, reuniram-se para expressar gratidão profunda. Crianças que haviam tido pesadelos sobre espíritos nos trilhos agora podiam dormir tranquilas. Silver empinou-se majestosamente, sua crina branca brilhando na luz dourada da manhã. Tonto acenou uma última vez, seu rosto mostrando a satisfação silenciosa de mais uma missão cumprida, mais uma injustiça corrigida, mais uma verdade revelada através da névoa de mentiras.
Então, juntos, os dois guardiões eternos da fronteira viraram seus cavalos e galoparam para longe, deixando Silver Canyon em paz finalmente, não mais assombrado por fantasmas falsos, mas liberto pela luz clara da justiça. Onde quer que mistério, crime e medo oprimissem os inocentes, ali estariam eles, sempre prontos, sempre vigilantes, sempre incorruptíveis em sua busca eterna por verdade e justiça no Velho Oeste.